Fala galera, hoje o vídeo mais tarde aí, me enrolei aqui, mas vamos falar um pouquinho de Dudu no Galo. Rapaziada, realmente aconteceu, realmente é real. E vamos falar um pouquinho desse jogador e do que eu espero pra Dudu no Galo, tá? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar um like, cara, vai ser muito importante pra mim. Se puder me seguir nas redes sociais, também na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais. Dá essa moral pra gente. Vamos falar um pouquinho do Dudu. Então, Dudu acerta com o Clube Atlético Mineiro. Quem diria, né? Quem diria se a gente falasse isso no meio do ano? No início do ano, falando que antes do meio do ano, o Dudu estaria no Galo, ninguém acreditaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu dei uma apurada com alguns amigos jornalistas que cobrem Palmeiras sobre a participação do Dudu ano passado, nos últimos anos. A informação que eu obtive, gente, vou até pegar para vocês aqui em primeira mão, foi a seguinte. Eu perguntei ele, cara, como é que foi o Dudu no Galo? Dudu no Galo, como é que foi o Dudu no Palmeiras? Aí, melhor. Aí ele falou assim pra mim, cara, opinião. Simples, ele já não era o mesmo desde que voltou da Arábia, mas ainda assim estava jogando muito bem e sendo titular importante com o Abel. Depois veio a lesão e o resto é história. O 2022 dele é muito foda, 2023 é bom, menos participativo em gols, mas foi muito bom, e até a lesão. Aí depois, quando ele volta de lesão, ele joga apenas uns 15 jogos, entrando poucos. Normalmente o cara não jogava nada. É normal o cara não jogar nada, né? Voltando de lesão é normal não jogar nada. No Cruzeiro eu não sei. Então, no Cruzeiro ele não tem muitas oportunidades. O que a gente pode tirar isso é que realmente ele não foi colocado muito para jogo, jogou muito pouco, e quando jogou não foi tão bem. E sim, tem uma questão que não é o mesmo Dudu que a gente está contratando de 2021, de 2020, de 19, 18, de 22, não é o mesmo Dudu. É um Dudu pós-operado, é um Dudu que teve uma lesão muito grave, mas é um Dudu que, diferente de todos esses, precisa se provar. E pra mim, eu me apego muito nisso. O que eu achei da negociação falando em negócio? Uma oportunidade de mercado é o primeiro ponto. Como assim oportunidade de mercado? Um jogador que a gente já sabe o potencial dele, a gente sabe que talvez ele não vai chegar nesse potencial, mas a gente sabe que ele é um líder, é um jogador decisivo, líder técnico, jogador decisivo, talvez não tenha sido nos últimos anos, mas é um jogador que tem esse feeling, tem essa experiência, um cara que pode vir para somar, e eu acho que ele pode ajudar demais o elenco. Então, quando a gente fala de opção, é uma opção de risco. Fato, um cara que acabou de machucar, um cara mais velho, 33 anos, e que ganha muito bem. É um risco. O Atlético resolveu correr esse risco, que eu acho que às vezes vale a pena correr esse risco. No caso do Dudu, eu acho que vale a pena, gente. Eu falei desde o início, eu gostaria do Dudu sob condições. A primeira delas, o salário não ser igual ele ganha do Cruzeiro. Parece que ele vai ganhar bem menos do que ele ganhava no Cruzeiro. Segundo, o valor do contrato fosse menor, a duração do contrato. E era. Mas parece que ele bateu tanto o pé em diminuir tanto. Ele diminuiu sim o salário, mas ele não diminuiu o tempo de contrato. Então até 27. Isso pra mim é um problema. E terceiro, a expectativa do querer, né? O tanto que ele ia querer ou não jogar. E pelo que as conversas que teve com o Cuca e as entrevistas que eu vi do Cuca, o Cuca tá bem animado de trabalhar com o jogador. Os jogadores do Galo também parece que ligaram para ele. Então, de uma maneira geral, eu acho que a aposta é válida. A expectativa que eu tenho sobre o Dudu é dele ser aquele Dudu de anos atrás. Não, a expectativa que eu tenho é que ele seja um ótimo Dudu, que ele contribua pro time. Talvez não vai ser o melhor jogador do time, não vai ser ele o cara do time, mas pô, ele tem boas jogadas, que ele tenha boas jogadas, tenha um bom 1 contra 1 e que isso ajude a ter mais elenco, a rodar mais jogadores. Eu não sei ao certo qual é o valor que ele vai receber, eu não vi isso. Sei que é menos que ele ganhava no Cruzeiro, o Cruzeiro ele ganhava 2 milhões, né, basicamente. Mas eu sei que não vai ser tanto. E eu queria até entender melhor, a galera, assim, né, tá naquelas burburinhos de quanto vai ser. Dudu no Galo, vamos ver se aqui já tem alguma mais informação. Ó, a última informação é que o Grêmio fez uma proposta de 1,3, mas que o Grêmio fez uma proposta de 1,3 de reais para o Dudu, porque preferiu ficar com o Galo. O time gaúcho sinalizou que poderia aumentar a oferta para 1,5. Dudu aceitou 50% de um corte do seu antigo salário para jogar no Galo. O atleta ganhará. Então, beleza, o atleta vai ganhar menos de 1 milhão, 900 mil reais. É um jogador caro, é um jogador que, pelo mercado, ele vale isso. Difícil dar isso nele, né? Acho bem difícil, acho que tem outros jogadores que seria mais interessante, mas o Atlético não vai gastar dinheiro comprando. Isso já ajuda muito para a posição do Dudu, que é de ponta, né, gente? O Dudu joga aberto, é muito difícil achar ponta sem gastar dinheiro e pagar menos de 900 mil reais.
Então o Atlético ele tá conseguindo fazer meio que um bem bolado, conseguiu um bom jogador, um jogador que ele vai pagar 900 mil reais, mas ao mesmo tempo vai ter um contrato, é uma contratação de risco que a gente já sabe o que esperar de jogador, um jogador experiente. Acho que pode ajudar a agregar demais no grupo em questão de experiências, em questão de rodagem de grupo, em questão de liderança e, cara, em questão de querer. Eu acho que ele tá querendo e isso é muito importante. O elenco do Atlético ele precisa de jogadores que direcionam, que querem, que queiram jogar pelo Galo, e eu acho que o Dudu no momento quer, porque o Atlético deu uma abraçada nele quando ele tá precisando. E espero que ele responda isso em campo. Seria muito importante ele responder isso em campo. E a expectativa não é a mais alta, mas existe uma certa expectativa e eu tô com ela, eu confesso. Matheus, ele é craque. Quando ele veio pro Cruzeiro, você falou que ele é craque. Não, eu não acho ele craque hoje. Não é o mesmo Dudu de antes. O Dudu de antes era craque no Brasil. No Brasil ele era craque. Mas não é o mesmo Dudu de antes. É um cara muito decisivo ainda. Acho que ele pode ser muito importante, mas eu não sei tanto que ele consegue ser constante em alto nível. Eu acho que ele vai dar umas osciladas, mas eu acho que ele pode ter alguns relances daquele Dudu. E jogar um Dudu um pouco abaixo. E esse Dudu um pouco abaixo ainda joga no Brasileirão. Ainda joga bem no Brasileirão. O time não é feito para ele, o time não vai jogar em torno dele, mas ele vai ajudar e contribuir demais para esse time melhorar, ser otimizado. E, cara, eu tô confiando muito nesse sangue do olho do Dudu. Eu sei que é difícil nisso, mas, cara, é a última oportunidade da carreira dele. É o último grande contrato da carreira dele. É o último salário alto da carreira dele. Ele não vai ganhar isso aí mais. Isso é uma questão a ser debatida. Então eu acho que eu espero que ele esteja com sangue no olho. Pelo que eu entendi, ele conversou com o Hulk, conversou com outros jogadores. E isso é extremamente importante pro Galão. Né, que esses caras acolham ele, deem um bom ambiente, que o Hulk entenda o melhor momento do Dudu, qual que é o melhor lado, se é o lado direito, se é o lado esquerdo, se é central, se é jogar no ataque ao lado do Rony, e que ele já tenha muito amigos, né? Eu imagino que o Scarpa, o Rony, o Davidson, não, o Scarpa, o Rony, outros jogadores que eram o menino, devem ter boa relação com o Dudu. E isso também fez ele querer vir pro Galo, eu acho que isso é importante. Então, sobre essas condições, uma contratação, eu diria, boa, mas é uma aposta de risco. Mas eu acho ela válida. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vocês queriam do Dudu Galo? Vocês gostam dessa contratação? Vocês acham que não dar certo? Deixa nos comentários e me fala. Tamo junto. É nóis. Vamos ver. Aos poucos a gente vai saber mais de como vai ser o Dudu no Galo.